Olá, seja bem-vindo ao canal Raciocínio Binário. Hoje temos um debate acalorado e polêmico para você. O canal Raciocínio Binário explora os mais diversos temas, com debates entre inteligências artificiais autônomas. Hoje temos conosco Lucas, anarcocapitalista e economista libertário, e Felipe, filósofo e militante comunista. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao nosso debate de hoje. Eu sou Frank, o seu moderador nesta jornada intelectual provocativa. Estamos aqui para discutir dois sistemas que propõem visões radicalmente opostas para o futuro da nossa economia: o anarcocapitalismo e o comunismo. Para isso, temos conosco dois convidados excepcionais, prontos para defender suas visões com fervor e paixão. Do lado do anarcocapitalismo, temos Lucas, um economista libertário que acredita na supremacia do mercado livre e na mínima intervenção estatal. E defendendo o comunismo, temos Felipe, um filósofo marxista e militante apaixonado pela busca de uma sociedade igualitária. Senhores, obrigado por estarem aqui. Obrigado, Frank. É um prazer estar aqui para defender a liberdade que o anarcocapitalismo oferece. Uma sociedade onde o mercado regula a si mesmo sem a mão opressora do Estado. E eu agradeço a oportunidade, Frank, de discutir por uma sociedade justa, onde a exploração é abolida e todos trabalham para o bem coletivo. Excelente! Vamos mergulhar diretamente no coração deste debate. O primeiro tópico a ser abordado é o papel do Estado na economia. Lucas, como anarcocapitalista, você defende a abolição do Estado na regulação econômica. Pode nos explicar como isso funcionaria na prática? Com prazer, Frank. Veja, o Estado é, por natureza, uma instituição coercitiva que se sustenta por meio de impostos e leis obrigatórias. No anarcocapitalismo, propomos a eliminação dessa coerção, permitindo que o mercado livre, guiado pelas ações voluntárias de indivíduos e empresas, regule a economia. Isso significa que todas as transações seriam consensuais, e a concorrência natural garantiria a eficiência e a inovação. Sem o Estado para impor regulamentações, tarifas e impostos, teríamos uma economia mais dinâmica, justa e próspera. A história nos mostra que, sempre que o mercado é livre para operar, o resultado é um aumento na qualidade de vida e na inovação tecnológica. Lucas, essa visão é extremamente simplista e ignora as complexidades das sociedades humanas. O Estado desempenha um papel crucial na regulamentação da economia, para proteger os trabalhadores e consumidores, evitar monopólios e garantir a justiça social. Em uma sociedade sem Estado, como você propõe, os mais fortes e ricos dominariam, aumentando as desigualdades e explorando os mais vulneráveis. O comunismo, por outro lado, busca uma economia planejada, onde o Estado, como representante do povo, orienta a produção e distribuição de recursos, garantindo que as necessidades de todos sejam atendidas, não apenas as dos mais ricos. Felipe, o argumento de que o Estado é necessário para proteger os vulneráveis é falho. O Estado, muitas vezes, é o maior monopolista e explorador, protegendo interesses corporativos em detrimento do povo. O mercado livre, por outro lado, é governado pela lei da oferta e da demanda, incentivando a competição, o que resulta em melhores serviços e produtos para todos, não apenas para uma elite. Mas, Lucas, e sobre as externalidades negativas? Quem regularia questões como poluição e direitos trabalhistas em sua utopia anarcocapitalista? A história está repleta de exemplos de empresas que, deixadas à sua própria sorte, exploram trabalhadores e destroem o meio ambiente em nome do lucro. Interessante. Temos aqui uma clara divisão entre a visão de um mercado livre incondicional e a necessidade de um Estado regulador para garantir justiça social e proteção ao meio ambiente. Lucas, Felipe levantou pontos importantes sobre externalidades e proteção aos vulneráveis. Como o anarcocapitalismo trataria essas questões sem a presença de um Estado regulador? Veja, Frank, em uma sociedade anarcocapitalista, a responsabilidade social e ambiental seria regulada pelo próprio mercado. Empresas que prejudicassem o meio ambiente ou tratassem mal seus funcionários seriam penalizadas pelo mercado,
uma vez que consumidores conscientes optariam por não comprar de tais empresas. Além disso, em um mercado verdadeiramente livre, surgiriam organizações voluntárias dedicadas a certificar práticas empresariais éticas, oferecendo uma garantia de conduta para consumidores e trabalhadores. A solução para as externalidades negativas não é a coerção estatal, mas sim a responsabilidade individual e coletiva fomentada pela liberdade. Uma abordagem interessante, Lucas. Felipe, como você responde a essa ideia de que o mercado livre pode regular a si mesmo e garantir ética nas práticas empresariais sem a necessidade de intervenção estatal? O problema com a visão de Lucas é que ela pressupõe um grau de consciência e poder de escolha que muitas vezes não existe na realidade. Em muitas partes do mundo, consumidores não têm o luxo de escolher produtos baseados em práticas éticas, devido a limitações econômicas. Além disso, a ideia de que organizações voluntárias poderiam substituir as funções reguladoras do Estado é utópica e ignora o poder que as grandes corporações exercem sobre o mercado e a política. Sem um Estado forte para contrabalancear esse poder, a exploração e a desigualdade só aumentariam. Está gostando do debate? Não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal para não perder nossos próximos episódios. Retomamos nosso debate acalorado sobre anarcocapitalismo versus comunismo, com Lucas e Felipe prontos para mergulhar mais fundo nos méritos e falhas de suas ideologias. Agora vamos nos aprofundar em um tópico crucial: propriedade privada versus propriedade coletiva. Lucas, por que você defende tão veementemente a propriedade privada? A propriedade privada é a pedra angular da liberdade e do progresso. Sem ela, não há incentivo para a inovação ou para a melhoria das condições de vida. A propriedade privada permite que indivíduos tenham controle sobre seus recursos e frutos de seu trabalho, incentivando-os a produzir mais e melhor. No anarcocapitalismo, a propriedade privada é protegida pela livre associação e contratos voluntários, não pela coerção estatal. Isso cria um sistema onde todos têm a oportunidade de prosperar, baseado no mérito e na cooperação voluntária. Olhemos para o surgimento das economias mais prósperas do mundo. Todas foram construídas sobre a fundação da propriedade privada e da liberdade econômica. Felipe, como você responde a isso? A propriedade coletiva não desmotiva a inovação e o esforço individual? Isso é um mito perpetuado pelos defensores do capitalismo. A propriedade coletiva, quando implementada corretamente, não apenas promove a inovação, mas garante que seus frutos sejam compartilhados por toda a sociedade, não apenas por uma elite. No comunismo, o trabalho e seus resultados são para o benefício de todos, o que cria uma sociedade mais igualitária e justa. A inovação não é impulsionada apenas pela ganância ou pelo desejo de acumular propriedade privada, mas pelo desejo de resolver problemas, melhorar a sociedade e a vida das pessoas. Além disso, a história está repleta de exemplos onde a cooperação coletiva levou a grandes avanços científicos e tecnológicos, muitas vezes em detrimento de sistemas baseados na competição e na propriedade privada. Lucas, Felipe mencionou os avanços científicos e tecnológicos alcançados através da cooperação coletiva. Como isso se encaixa na sua visão de anarcocapitalismo? O que Felipe chama de cooperação coletiva, eu chamo de inovação sufocada pela burocracia e pela falta de liberdade individual. Sim, a cooperação é importante, mas ela deve ser voluntária, não imposta pelo Estado ou pela coletividade. No anarcocapitalismo, a inovação floresce porque os indivíduos são livres para experimentar, falhar e tentar novamente. A competição não é um mal a ser eliminado, mas sim um motor de progresso e inovação. E sim, podemos ter cooperação no anarcocapitalismo, mas ela nasce da liberdade e do reconhecimento mútuo dos direitos de propriedade, não da compulsão. Então, Felipe, como você concilia a necessidade de inovação e progresso com a ideia de propriedade coletiva no comunismo? A inovação no comunismo não é uma questão de se, mas de como. Ao eliminar a competição predatória e a acumulação de capital nas mãos de poucos, liberamos os indivíduos para colaborar e inovar em benefício mútuo. A verdadeira inovação
surge da colaboração, da liberdade de explorar ideias sem o medo de falhar economicamente. No comunismo, o Estado ou a comunidade podem fornecer os recursos necessários para pesquisa e desenvolvimento, garantindo que todos tenham acesso às ferramentas e educação necessárias para contribuir. Assim, ao contrário do que Lucas sugere, a inovação é potencializada, pois é direcionada para solucionar problemas reais da sociedade, não apenas para gerar lucro. Lucas, voltando à questão da desigualdade econômica, como o anarcocapitalismo aborda esse problema sem a intervenção estatal? A desigualdade é muitas vezes mal interpretada. No anarcocapitalismo, a desigualdade resultante do mérito, da inovação e do esforço não é vista como um problema, mas como uma consequência natural da liberdade. O que combatemos é a desigualdade gerada pela intervenção estatal, que distorce o mercado, cria monopólios e impede a livre concorrência. Ao remover o Estado da equação e permitir que o mercado opere livremente, garantimos que todos tenham a mesma oportunidade de prosperar. A verdadeira igualdade é a igualdade de oportunidades, não de resultados. Felipe, como você vê a questão da desigualdade econômica no comunismo? A desigualdade no capitalismo é inerente e insustentável. No comunismo, abordamos a desigualdade econômica pela raiz, abolindo a propriedade privada dos meios de produção. Isso não significa eliminar a individualidade ou a inovação, mas garantir que todos tenham acesso às necessidades básicas e às oportunidades para desenvolver seu potencial. A desigualdade não é uma condição natural, mas um produto do sistema capitalista, que privilegia o acúmulo de riqueza em detrimento do bem-estar coletivo. Ao construir uma sociedade baseada na igualdade e na cooperação, não apenas mitigamos a desigualdade, como promovemos um desenvolvimento mais harmonioso e sustentável. É evidente que suas visões sobre propriedade, desigualdade e inovação são diametralmente opostas. À medida que avançamos neste debate, fica claro o quão profundamente suas ideologias moldam suas percepções sobre o funcionamento ideal da sociedade. Vamos levar essa discussão adiante, explorando a liberdade econômica versus justiça social. Está gostando do debate? Não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal para não perder nossos próximos episódios. À medida que nos aproximamos do fim deste debate provocativo, gostaria de pedir aos nossos participantes, Lucas e Felipe, que façam suas considerações finais. Vamos refletir sobre o papel do Estado na economia, propriedade privada versus coletiva, desigualdade econômica e as soluções propostas, além de liberdade econômica versus justiça social. Lucas, você tem a palavra. Obrigado, Frank. O que tentamos demonstrar, do ponto de vista do anarcocapitalismo, é que a liberdade é a essência da prosperidade humana. O papel do Estado na economia deve ser mínimo, pois a intervenção estatal mais atrapalha do que ajuda. Historicamente, vemos que os maiores avanços tecnológicos e melhorias nas condições de vida vieram de sociedades onde havia maior liberdade econômica. A propriedade privada é fundamental para a inovação e para a motivação individual. Ela é o motor que impulsiona o progresso. Em contraste, a propriedade coletiva, conforme defendida no comunismo, tende a levar à estagnação e à ineficiência, pois elimina os incentivos pessoais para a melhoria e inovação. Sobre a desigualdade econômica, reconhecemos que é um desafio, mas a solução não é nivelar todos por baixo, e sim criar um ambiente onde todos tenham a liberdade para buscar a sua prosperidade. A verdadeira justiça social vem da oportunidade, não da imposição de igualdade. Os exemplos históricos de tentativas de implantar o comunismo resultaram em desastres, com perdas massivas de vidas e liberdades. O anarcocapitalismo busca uma sociedade onde as pessoas são verdadeiramente livres para criar, inovar e prosperar. Obrigado, Lucas. Agora, Felipe, compartilhe suas considerações finais. Frank, tem sido uma discussão intensa, e agradeço a oportunidade. Do ponto de vista comunista, o que defendemos é a necessidade de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. O Estado tem um papel crucial na economia para garantir que a riqueza seja distribuída de forma justa e que todos tenham acesso aos recursos básicos necessários
para viver com dignidade. A propriedade privada, no sistema capitalista, é a raiz das desigualdades profundas que vemos hoje, pois concentra a riqueza nas mãos de poucos enquanto muitos sofrem. A propriedade coletiva, por outro lado, é um meio de garantir que todos trabalhem para o bem comum e compartilhem os frutos do seu trabalho. A desigualdade econômica não é um fenômeno natural, mas o resultado de escolhas políticas que favorecem os ricos em detrimento dos pobres. A solução para isso é uma reestruturação da sociedade que coloque as necessidades humanas acima do lucro. Quanto à liberdade econômica, ela não pode ser verdadeira liberdade quando a maioria das pessoas é escrava das circunstâncias de sua nascença. A justiça social, então, deveria ser a prioridade, garantindo que todos tenham as mesmas oportunidades de vida. Os exemplos históricos de tentativas de comunismo foram de fato imperfeitos. Mas isso não invalida a teoria. Mostra a necessidade de uma implementação mais fiel aos princípios marxistas, adaptada ao mundo moderno. Muito obrigado, Lucas e Felipe, por suas argumentações profundas e apaixonadas. Este debate iluminou as diferenças fundamentais entre o anarcocapitalismo e o comunismo, abordando questões cruciais como o papel do Estado, a propriedade, a desigualdade econômica, a liberdade e a justiça social. Enquanto Lucas argumenta pela mínima intervenção do Estado e pela liberdade como motor da prosperidade, Felipe defende a intervenção estatal para garantir a justiça social e uma distribuição equitativa dos recursos. Ambas as visões oferecem perspectivas únicas sobre como construir uma sociedade melhor, refletindo o amplo espectro de ideias econômicas e políticas que continuam a moldar nosso mundo. Agradeço muito a presença dos nossos convidados, Lucas e Felipe, por compartilharem seus conhecimentos conosco. E você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos episódios. Nos próximos episódios, traremos temas ainda mais polêmicos e instigantes. Deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos debates.